Olá, irmão, nós vamos continuando aqui a gravar mais um vídeo falando a respeito das Escrituras Sagradas e vamos continuando a falar sobre o assunto ainda, sobre pastores, né? Eu tenho gravado alguns vídeos e em um desses vídeos eu tenho falado a respeito de pastor, de intermediário, de mediador entre o Criador e os homens. E em um desses vídeos ficou faltando um complemento e a gente vai aqui fazer mais esse vídeo, dando sequência, né, para melhor compreensão de cada um de nós, para não ficar nenhuma dúvida, digamos assim, né? Então nós vamos, nesta oportunidade, falar aqui a respeito de pastores, né? Se realmente existe pastores ou se o único pastor é o nosso Salvador. Eu creio, pelo que está na Escritura, que existe um único pastor, aquele que a Escritura que descreve, que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por todos nós. Então eu não conheço nenhum outro pastor que se atreve ou que se atreveu, além do nosso Salvador, se sujeitar a tamanha humilhação, a tamanho sofrimento, a tamanha tortura, e se sujeitar a morte e morte de cruz. Eu só conheço um na Escritura, só o nosso Salvador. Então, os homens que hoje estão aí com suas denominações, com seus templos, né, com seus meios de ganhar dinheiro, de enriquecer, esses aí não são pastores. Esses aí, o Salvador disse aqui que eles são mercenários. O que é mercenário? Mercenário é a palavra que vem de mercado, de mercância, de comércio. Então esses tais não são pastores, eles são mercenários, que fazem do povo, do Criador, da casa do Criador, que é as pessoas, comércio. O apóstolo São Pedro também aqui disse que eles farão de vós negócio. E com avareza farão de vós negócio. O que é avareza? Ganância, que se torna em idolatria. Idolatra o dinheiro, idolatra os seus bens materiais. Então, tudo isso está aqui na Escritura. Então, irmãos, nós vamos aqui continuando falando dessas coisas. Não que eu tenha nada contra ninguém, contra nenhum ser humano, seja ele pastor, seja ele não pastor, mas estamos falando aqui no sentido espiritual da Escritura. Correto? Então, assim sendo, nós vamos ver aqui, tem uma passagem que os pastores, os líderes religiosos usam muito para persuadir os seus adeptos, os seus seguidores, né? A eles, os pastores, falsos pastores, que são mercenários, mas que se constituem pastores, eles mostram para os seus membros da sua denominação que eles estão certos porque existem pastores, porque Paulo escreveu aos Efésios dizendo que o nosso Salvador Jesus, eu vou falar na língua bíblica aqui, não vou falar o nome original do nosso Salvador, mas vou falar ainda como para você entender melhor. Eles dizem que Paulo escreveu aqui aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que o nosso Salvador deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e doutores. E assim sendo, eles então estão certos. Só que nós vamos ver aqui, lendo antes e depois o assunto, e nós vamos ver outras e outras passagens também, e procurar esses homens que estão aí hoje enriquecendo e ricos em seus templos, vamos procurar eles aqui na Escritura, sendo constituídos pelo nosso Salvador. Correto? Se eles realmente são que nem Pedro, né? Que nem Paulo, que nem os demais apóstolos do nosso Salvador, que aprenderam dele e obedeceram a ordem do nosso Salvador, de graça recebeste e de graça dai. Vamos ver se eles são semelhantes a esses homens ou se eles são completamente contrários e diferentes aos servos do nosso Salvador, que assim nós vamos ler aqui agora. Então, nós vamos ler aqui a passagem onde eles falam, em Efésios, capítulo 4, estou dando um endereço aqui, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, só que nós vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 7, não é isso? Que diz assim:
E a cada um de nós foi concedido, foi dado a graça, né, conforme a medida repartida por o Salvador. Por isso é que foi dito, subindo ao céu, né, quando ele subiu em triunfo às alturas, né, que subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E deu dons aos homens, não deu hierarquia, não deu poder de domínio. Entenda bem de onde é que vai começando o assunto aqui, irmãos. E deu dons. Dons não é autoridade, não é a pessoa ser mais do que o outro para controlar, governar, manipular, aprisionar o seu semelhante, o seu próximo. Aqui está falando, quando o Salvador foi sepultado e ressuscitou, subiu às alturas, quer dizer, aos céus, ele levou cativos cativeiros, quer dizer, retirou a autoridade de cativeiro que existia na lei de Moisés, de um homem ser acima do outro e aprisionar o outro homem. Isso o Salvador levou, quer dizer, aboliu. E agora ele deu dons aos homens. Vamos prosseguir aqui. Versículo 9 aqui. Que significa ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até, veja bem, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Até aqui está bom. Então, irmão, é essa questão que eles agora realmente querem se apoderar, se apoiar e dizer que aqui está Paulo dizendo que tem pastores, que eles lá, os líderes religiosos são pastores porque está na Bíblia que Paulo disse que Jesus deu uns para pastores. Agora nós vamos aqui. Nesse caso aqui, Paulo está contra o nosso Salvador. Por quê? Porque o nosso Salvador disse em Mateus capítulo 23 que não existe um outro pastor senão ele. E todos os apóstolos, todas as pessoas são irmãos. E que um só é o nosso mestre. E agora? Então nós vamos ver aqui, irmãos, é porque eles fizeram de tudo para confundir. Ou seja, o nosso Salvador aqui deu dons às pessoas. Entende? Não é uma função, não é um cargo, não é uma hierarquia. Não é a pessoa ser um pastor que nem esses das denominações. E que tipo de pastor é? Eu vou dar um exemplo aqui da própria Escritura. O nosso Salvador ali, no Evangelho segundo João, escreveu, lá no capítulo 21, a partir do verso 15, quando ele está ali conversando com Pedro, o Salvador já ressuscitado, tendo terminado ali deles comerem, aí agora o Salvador vai e fala com Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Pedro diz: claro que eu te amo, pois apacenta ou cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas a terceira vez, pois cuida, apacenta dos meus cordeiros. Pergunta: Pedro foi constituído pastor pelo Salvador, que é esse tipo de pastor aqui. Entende agora? O Salvador deu uns para pastores. Ou seja, Pedro era pastor constituído pelo Salvador, correto, pela Escritura. Agora vamos ver aqui agora o entendimento da Escritura. Me mostra aí agora, irmão, Pedro, o apóstolo do Salvador, que foi constituído pastor, vamos dizer assim, para cuidar das pessoas, digamos assim.
Me mostra a igreja de Pedro. Aqui, ó, a escritura. Você que é pastor, você que é protestante, que é crente, você pode ser de que religião você for, me mostre Pedro, pastor, tendo uma igreja. Que nem você, pastor, tem a sua. Pedro, o pastor que Paulo está falando aqui, e ele, o Salvador, deu, ficou no passado, deu uns, entenda bem, deu uns para apóstolos, deu uns para pastores, que é o assunto que estamos falando, e agora nós vamos ver aqui, a palavra ele deu uns para isso, não quer dizer que é como vocês são hoje. Pedro era pastor. Agora me mostra a igreja de Pedro. Me mostra Pedro no seu templo. Me mostra Pedro dirigindo um culto que nem você dirige. Me mostra Pedro recebendo dízimo que nem você recebe. Me mostra Pedro recebendo oferta que nem você, pastor, recebe. Me mostra Pedro fazendo essas campanhas que vocês fazem. Me mostra Pedro sendo que nem vocês são. Se Pedro fez, vocês estão certos e eu estou errado. Correto? Outra coisa. Pedro era pastor. Pastor da Escritura. Segundo a Escritura. Entende isso? Segundo a Escritura. Pastor, meu amigo. Pastor é a palavra pastor. Quem cuida das ovelhas, o pastor que cuida das ovelhas, ele mostra o pasto para as ovelhas. A água, e as ovelhas vão lá e comem e bebem a água. Entende? Não é o pastor tosquiar as ovelhas, né? Não é o pastor comer a carne das ovelhas, se vestir da lã e vender os ossos para os políticos. Não, isso aí não é pastor, isso aí é mercenário, é lobo devorador. Certo? Então, por exemplo, Cornélio teve uma visão aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quem já leu a Escritura sabe o que eu estou falando. O tempo aqui é um pouco abreviado, a gente está terminando o vídeo. Nós vamos falar aqui rapidamente esse finalzinho. Aqui no Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, Cornélio estava orando e teve uma visão. Um anjo do Criador apareceu. Cornélio, manda chamar a Pedro, Simão Pedro, que está hospedado ali. Ele está na cidade de Jope, na beira do mar, onde, na casa de outro Simão, curtidor de couro, vamos dizer assim, que está na Escritura. E você manda chamar ele para vir à sua casa. Porque Cornélio era temente ao Criador, ele e toda a sua família fazia dádivas para os pobres, dava o que o Salvador ensinou, ajudar o pobre, o necessitado. Mas o que eu quero falar não é isso agora. O que eu quero falar aqui, irmãos, é que Pedro era pastor, que é esse pastor aqui que Paulo disse, e que o Salvador deu uns para pastores. Pedro é um desses que foi dado para pastores. Aí eu estou dizendo as características do pastor constituído pelo Salvador e de vocês, mercenários, que não são constituídos pelo Salvador, são excluídos por ele. Então, por que que o anjo não mandou? Cornélio, você vá para a igreja do pastor Pedro, você vá para o templo de Pedro, e lá Pedro vai orar por você na sua cabeça, vai mandar você joelhar nos pés dele, vai lhe batizar e você vai agora participar da Santa Ceia, que eles inventaram aí por conta própria. E agora você vai ser dizimista fiel, você vai ter sua carteirinha de membro da igreja de Pedro. Deixa eu tirar essa caneta aqui. Mostra aqui na Escritura para mim, pastor, que eu vou para a sua igreja. Correto? Então, Pedro era pastor. Mas era um pastor, meu amigo, que levava a pastagem, a boa mensagem para as pessoas. Ele não chamava as pessoas para ser escravo dele. Então ficamos por aqui e nós continuamos nesse próximo vídeo, se o Criador assim nos permitir. Ficamos por